Você já se viu numa luta tremenda e percebeu que estava lutando contra Deus? Eu não estou falando de lutar com Deus, como Jacó, que lutou com Deus e prevaleceu. Não. Eu estou falando de lutar contra Deus. Honestamente, pense bem. Antes de sua conversão, tudo o que o homem fez foi lutar contra Deus. Mas no momento em que Deus muda a história do homem, espera-se que ele passe a lutar com Deus e prevalecer. No entanto, o que mais acontece é que os que são feitos filhos de Deus através de Jesus acabam passando por lutas e se veem, na verdade, lutando contra Deus. Certamente ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Todos, sem exceção, saíram perdendo. Eu quero te dar um exemplo muito claro do que acontece quando o homem deixa de olhar para a sua própria vontade e passa a considerar o chamado de Deus em sua vida. Em nosso vídeo de estudo, falamos sobre Ambrósio de Milão e vimos que ele se preparou para assumir uma posição de autoridade e conseguiu alcançar os seus objetivos. Ele era muito bem preparado, era respeitado como pessoa e como profissional. Ele havia traçado o que desejava fazer e trabalhava com afinco para exercer sua função com responsabilidade. Na sua mente, seu futuro seria promissor no papel que estava exercendo. No entanto, de repente, ele viu uma multidão clamando para que ele fosse aquilo que ele jamais pensara ser: bispo de Milão. Milão era a capital do Império Romano naquela época. Ele fez de tudo para que o povo mudasse de ideia e tentou fugir desta responsabilidade de todas as formas, pois não queria ser bispo de forma alguma. Ele, na verdade, estava lutando contra Deus e não se dava conta disso. Lembra de Jonas? O que aconteceu com Ambrósio foi parecido. No caso de Jonas, o profeta ouvira a Deus e desobedeceu. No caso de Ambrósio, ele estava ouvindo apenas a si mesmo e procurou seguir aquilo que achava certo, até que percebeu que era o desígnio de Deus. E quando ouviu a voz de Deus, e não a sua própria voz, ele obedeceu e se tornou um dos maiores exemplos de cristãos que o mundo já conheceu. E agora, eu vou refazer a pergunta que fiz no início desse vídeo. Você já se viu numa luta tremenda e percebeu que estava lutando contra Deus? O que você fez e qual foi o resultado? Fala para mim nos comentários, ok? Veja bem, Noé, Jó, Abraão, Enoque e outros homens fiéis são a exceção e não a regra. E mesmo assim, eles pecaram e desagradaram a Deus, pois todo pecado desagrada a Deus. Davi, um homem que andava com Deus, mas tropeçava várias vezes no caminho, avaliou a circunstância humana nestas palavras: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, versículo 3. O apóstolo Paulo concordou com Davi. Depois você leia lá Romanos 3. Pelo pecado, nós nos posicionamos em conflito com Deus. Porém, a tendência humana é de ignorar ou simplesmente negar esse fato. Podemos reconhecer e até reclamar sobre circunstâncias ruins, doenças e outros males do nosso mundo. Mas é difícil assumir nossa responsabilidade e admitir os nossos próprios pecados contra o Senhor. No entanto, eu quero te dizer que Jesus veio ao mundo para resolver esse problema da separação causada pelo pecado. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículo 18 a 19. Cabe a nós pararmos de lutar contra Deus,
aceitando a salvação que Ele nos oferece em Cristo. E se você já foi salvo, procure se dedicar ao estudo da palavra de Deus e à prática da oração. Isso fará com que você passe a lutar muito mais com Deus ao seu lado e prevaleça sobre os seus problemas. E nós estamos fazendo um propósito com Deus. Em nossa rede de oração e intercessão, nós temos lutado com Deus do nosso lado e temos vencido muitas batalhas para a glória de Deus. Temos caminhado através dos salmos. Um salmo a cada encontro tem sido uma bênção. Temos explicado os salmos versículo por versículo. Vem participar disso, pois é vontade de Deus que seus filhos perseverem em oração. Então hoje às 20 horas estaremos juntos neste propósito maravilhoso. Venha caminhar conosco em nome de Jesus. Até mais tarde, com a graça de Deus.